Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre tempestade. E você pode escolher um dos 3 temas hoje. Eu descobri que está na moda a gente escolher o final do filme. Então eu vou dar para vocês a oportunidade de escolher o começo do sermão. Vocês escolhem o tema dessa noite. Então, onde está Deus? Pode ser o primeiro tema. Você escolhe. Ou pode ser porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Pode ser também na era da graça, porque é juízo. Pega um aí que mais se identifica com a sua situação e vamos prosseguir. O texto que a gente vai ler hoje é uma das histórias mais conhecidas de Jesus. Engraçado que crente lida bem com milagres. Crente lida bem com prosperidade. Crente lida bem com viagens, com saúde, com carro zero, com emprego. Mas crente não lida bem com a tempestade. E isso é desde os nossos ancestrais. Os discípulos também eram assim. Mesmo diante de tantos sinais, prodígios e maravilhas, eles não conseguiam confiar em Deus quando vinha a tempestade. Mas nós não podemos nos conformar com essa realidade de não saber lidar com dias maus. A palavra de Deus nos ensina que se nós, nos dias da dificuldade, nos apresentamos fracos, nós somos os mais miseráveis. Porque nós, apesar de termos emoções, nós não somos emoções. Apesar de nós termos sentimentos, nós não somos sentimentos. Apesar de nós termos razão, nós não somos razão. Nós somos espírito. E convém que os adoradores adorem a Deus em espírito e em verdade. Antes de tudo, eu estava morrendo de saudade de vocês. É porque eu estou tão com uma palavra para entregar aqui. Eu sou mega focado. E depois que eu entregar, a gente conversa da viagem. Mas foi uma benção. Eu estava com saudade de vocês. É bom estar de volta. Marcos capítulo 14. Põe para mim na tela, por favor. Desculpa, Marcos 4, do 35 a 40. Nós vamos viver uma realidade intrínseca ao Evangelho. Um momento de tempestade. Naquele dia, já era tarde. E Jesus disse, Jesus dizendo: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa do barco, dormindo, sobre uma almofada. Algumas versões falam travesseiro. E despertaram-no e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: cala-te, quieta-te. Eu só consigo me lembrar da Cassiane. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Hoje você não veio num culto litúrgico. Hoje você veio num culto profético. E num culto profético, as coisas não são tão bonitinhas, mas elas funcionam. E hoje nós vamos precisar elevar o nosso espírito para receber a cura que a nossa alma precisa para essa estação. Amém? Posso contar com vocês? Então vamos de novo. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé, só ele abrir o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar, e você vai entoar o hino da vitória. Em igrejas mais religiosas, esse é o momento em que as irmãs
bem vestidas, maquiadas, elas levemente se emocionam e fazem assim. Chama este homem com fé, só ele abriu mão. Igrejas mais pentecostais, aquelas das irmãs do coque. Quando estiver, roda a saia, já tira o sapato. Mas a mensagem é a mesma. Igrejas mais contemporâneas como a nossa, um grita, outro chora. E tá tudo certo, porque aqui é uma mistura entre presbiteriana, batista, tem quadrangular, tem Assembleia de Deus, tem ex-testemunho de Jeová, adventista. Ajeitar uma panela boa, nós somos um vitral sendo construído pelo Senhor. Então aqui é bom porque não dá para reparar que são tantos estilos que não tem um estilo só. Não vai dar para saber quem está performando o quê. Não somos uma igreja de pessoas iguais, mas de pessoas extraordinárias. Cada um tem um destino eterno, extraordinário aqui, ou não é? E é por isso que isso constrói uma igreja multicultural muito parecida com o céu. Porque no céu não vai ter preto, branco, japonês, italiano, não vai ter português, não vai ter línguas diferentes. No céu só tem uma linguagem. Nós adoramos aquele que faz, nós adoramos aquele que é, nós adoramos aquele que tudo criou, nós o adoramos como somos. Ele nos deu uma identidade única. Uns são mais quietos, outros são mais explosivos, uns são mais abertos, outros mais reservados, mas todos têm um lugar na mesa do Pai. São filhos e filhas amados de Deus. Um vem com piercing, outro tatuagem, outro tá com a orelha tão larga que parece que vai cair um pedaço de tanto alargador. Mas não tem problema, porque tudo vai se fazer novo. Um corpo corruptível vai se transformar num corpo incorruptível, e todos seremos semelhantes a Jesus, e nós adoraremos ao Pai. Vamos comer com Ele, vamos trabalhar no céu, vamos adorar com os anjos. Ah, que coisa gostosa. Então, todos nós passamos pelas experiências da vida, ainda que sejamos pessoas muito diferentes umas das outras. E os discípulos estavam passando por essa experiência de tempestade. O engraçado é que eles estavam acompanhando Jesus numa temporada de milagres. Será que eles tinham se esquecido do que Jesus acabara de fazer? Será que, Jonatas, você se esqueceu de que há menos de um ano atrás veio um profeta maluco e disse: o lugar é tão grande que vocês vão olhar e vai assustar? E há menos de 3 meses atrás veio uma escola de profetas e disseram: e podem concluindo a obra, porque o lugar é grande, mas vai encher rápido e vai encher de gente profunda. Mas às vezes a nossa humanidade nos leva a ver as circunstâncias, os boletos, as faltas, as traições. Nós não podemos, com os nossos olhos humanos, enxergar a glória que está por vir. E é por isso que nessa noite nós vamos viver um culto onde Ele vai elevar o nosso padrão espiritual. Nós precisamos ser espírito, porque a alma não adora a Deus, corpo não adora a Deus, mas os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Vai ter que calar essas emoções afoitas, esse entusiasmo precoce, essa ansiedade latente, esse medo descabido, essa insegurança que não cabe para um filho de Deus. Os discípulos estavam tão medrosos. Volta naquele texto anterior, por favor, no texto que eu estava lendo. Porque um temporal de vento fez subir a onda e a água se enchia. Olha que circunstância desesperadora. Jesus estava na popa, dormindo. Jesus, despertando, repreendeu e disse ao vento e ao mar: cala-te. Eu tenho certeza que Jesus é um homem de Deus, porque eu teria mandado os discípulos calarem a boca, não o vento e o mar. Meus irmãos, vocês não sabem, parece que não viram. Eu acabei de curar a mulher hemorrágica, dar ordem para a filha de Jairo para ressuscitar. Eu acabei de multiplicar pães e peixes, e vocês estão me falando de um ventinho e de um temporal. Mamma mia!
Eu tinha mandado eles calarem a boca, porque Jesus é um homem de Deus, mandou o vento calar a boca. E sabe de uma coisa? O vento ficou quieto. E é literalmente isso, porque as circunstâncias gritam até que a gente dê uma ordem de autoridade para que elas se calem. As circunstâncias gritam até que a gente vença o medo de enfrentá-las com estratégias do céu. Nós estávamos em Torino semana passada, e minha cunhada que mora lá, muito feliz de nos apresentar aquela horrível cidade. Porque não troco Milão por Torino nunca na vida. Mas segundo ela, Torino é o berço disso, daquilo, daquilo outro. Para mim, só o fato de ter acontecido uma coisa horrível lá, que eu vou contar para vocês agora, eu já não gosto daquela cidade. E nós estávamos lá e a gente estava passeando, ela estava apresentando os palácios, as igrejas que foram excomungadas, a magia negra, a magia branca. E eu falei, nossa, mas quanto cão aqui. Até a igreja católica foi excomungada da ordem do Papa. E vamos combinar que o Vaticano não está lá essas coisas. Foram excomungados porque eles praticam magia negra e magia branca. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui, Nathalie? Me conta dessa nobreza toda de Torino, porque eu estou detestando, me perdoe. Estou achando feio, sujo, pichado, perturbado, tem alguma coisa errada aqui. Ela disse, você não sabe. A 300 metros ali naquela praça, tem o trono de Satanás. Eu falei, eu sabia que tinha alguma coisa errada aqui. O profeta, ele sente as coisas, é uma coisa impressionante. O espírito não bate com alguns lugares e com algumas pessoas perturbadas. Eu disse, o que está acontecendo naquele trono? Pois foi ali que Lúcifer, quando desceu do céu, caiu do céu, foi expulso do céu, ele deu de bunda ali. E ali foi criada uma estátua. Pode procurar isso na internet, não é história de carunchinha, não, é realidade espiritual. E ali foi criada uma estátua, um monumento para Satanás, com os anjos caídos. E até hoje, essa cidade é a cidade mais voltada à magia negra e magia branca do mundo. É a cidade com mais rituais satânicos e ocultistas do mundo. É a cidade onde nenhuma igreja prospera. É a cidade onde as pessoas são completamente carregadas de demônios. E você percebe elas andando na rua, literalmente exalando essa natureza diabólica. Então eu disse, olha, me perdoem. Apesar do café ser gostoso, o sorvete também, nós vamos precisar fazer um ato profético nesse lugar onde o capeta caiu. E a gente foi lá, e o céu fechou. Mas estava um sol que é brincadeira, vocês não imaginam. Porque a primavera na Europa entardece muito demoradamente. 10 da noite ainda está claro. E de repente o céu fechou. E o italianinho, o ragazzo, amigo da minha cunhada, disse, Jonatas, tem certeza que nós vamos? Eu disse, sim, vamos. Agora, nós não vamos para casa antes de fazer uma oração. E quando chegamos naquela estátua, é uma coisa horrorosa de se ver. Começamos a cobrir com o sangue de Jesus a nossa casa, a nossa família, a Farol, cada um de vocês, pastores, líderes, voluntários, membros, novos membros, simpatizantes, todos. Proibimos qualquer tipo de retaliação do inimigo e destruímos qualquer vínculo, porventura, geracional. Uma oração de fato de libertação, e de cara já digo para vocês que são voluntários da Farol, que não percam o retiro de agosto, porque vai ter muita libertação. Porque eu entendo e estou entendendo que nós temos ganhado muitas pessoas de diversas culturas espirituais, e nós precisamos fazer um processo de libertação e nos desvencilhar de heranças que nós não queremos. Me perdoe, mas herança tem coisa boa e tem coisa ruim. Tem gente que deixa dívida de herança, e tem gente que deixa bens de herança. Bens são bons e dívidas são ruins. Mas às vezes nós estamos endividados espiritualmente e tentando na carne vencer essa dívida espiritual. E não dá, não resolve, não vence. Enquanto não houver algo espiritual, uma renúncia, uma oração, um desvencilhamento, você fica patinando. Parece que você não sai do lugar. Alguém já teve essa sensação? Pois então retira para você. Ok, então nós estávamos chegando perto do trono de Satanás, onde ele caiu. E os meus amigos italianos,
minha cunhada, um pouco receosos. E minha sogra já tinha me dado a dica que era para eu orar Gênesis 22:17. Então eu comecei a orar, e Gênesis 22:17 fala sobre as bênçãos geracionais. E eu disse: Deus, eu quero te pedir que o Senhor visite toda a minha linhagem, todos os meus ancestrais italianos, toda a família Manfrim, Forner, toda a minha bisavó Mercedes, bisavô Antônio, minha avó Berenice, todos aqueles que fizeram parte da minha linhagem italiana, que porventura desta terra comeram da maldição. Eu quero te pedir perdão. E comecei a orar por vocês, todos. E começamos a orar. Não acabava mais a oração. Encerramos ali. Imediatamente eu senti um peso espiritual. Fomos para casa, fomos jantar, conversar, se alegrar. No outro dia tivemos a notícia que nossa filha estava acometida de uma doença no pulmão. Então eu disse: cara, você faz as coisas repetidas. Você não sabe ser criativo, porque só Deus é criativo, Satanás é repetitivo. Então nós começamos a orar. Minha sogra muito posicionada em Deus, vocês a conhecem, ela vai estar aqui no congresso de mulheres. Se eu fosse você, eu faria inscrição hoje, porque esse congresso vai quebrar a maldição geracional, vai reconectar a geração na bênção, vai ligar a raiz de Abraão, e a sua vida vai mudar, não por causa de uma conferência, mas porque o nível espiritual vai mudar. E quando o nível espiritual muda, a vida muda. Não é quando você participa de um evento que a vida muda, é quando você muda de nível espiritual que a vida muda. Tudo na vida, é tudo na vida. A vida só muda quando a gente toma uma posição nova espiritual. Quando a gente tem uma nova autoridade espiritual. Quando a gente faz renúncias e escolhas espirituais. Quando a gente abre mão de fazer do nosso jeito. Do jeito que faziam os nossos ancestrais. Então esse congresso vai ser muito forte. E aí eu comecei a orar e dizer: Deus, eu orei e pedi que não houvesse retaliação. O que está acontecendo? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que o diabo existe? Onde está Deus? Perguntas que acho que nessas últimas semanas vocês têm feito. E eu acho que a gente caiu no mesmo erro dos discípulos. Porque Jesus na popa do barco, mostra a popa do barco onde fica. A popa não é o porão, a popa é a parte de trás do barco. Então a popa é onde as pessoas ricas e nobres tomam sol. Sabe quando você vê aqueles filmes daqueles ricaços no iate, né? Todos trincados, six-pack, né? Tomando um coquetel. Ali é a popa. A popa do barco não é a frente do barco, é onde não tem a guerra, é onde tem o descanso, é onde tem o lazer, é onde tem a curtição. E Jesus estava tomando uma soneca ali na popa do barco. E os discípulos ficaram muito incomodados com Jesus descansando. E eles chegaram a comparar Jesus inconscientemente a Jonas. Porque quem é que estava dormindo no barco quando o barco começou a agitar lá atrás? E eles liam a Torá. Eles eram judeus, lembrem-se disso. Eles conheciam as histórias dos profetas. Jonas foi um profeta. E Jonas foi um profeta que pecou. Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro. E por que Deus mandou ele para um lugar, ele estava indo para outro? Sabe o que Deus fez? Deus permitiu uma grande tempestade. Então tem tempestade na nossa vida que não é maldição, é a bênção de Deus nos alinhando ao propósito. No avião disse para a Tawana, voltando para o Brasil: Pretinha, eu preciso entrar num alinhamento com Deus, porque Deus está me falando de um novo nível espiritual. E ela disse: então vamos jejuar, eu vou tirar doce e vou tirar uma refeição. Eu falei assim: pois eu só vou comer uma refeição e eu vou jejuar. Pois no primeiro dia, Deus já começa a agitar o barco. Porque quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, nem que você tenha que passar pela barriga de um peixe grande, você vai encontrar o propósito de Deus. Mesmo que você esteja numa grande tempestade, mesmo que você tome um tiro no queixo, mesmo que aquilo atravesse as suas vísceras, mesmo que a traição te doa como nunca nada doeu na vida, mesmo que ter sido deixado para trás por quem você mais ama seja um símbolo de vergonha nacional, não importa.
Deus não desiste de você até que você cumpra o propósito pelo qual Ele te chamou, desde antes da fundação do mundo. Que amor é esse? Porque eu era uma massa informe no ventre da minha mãe, e Ele já tinha escrito todos os meus dias. E como é bom poder ser levado profeticamente para esse destino eterno, deixar Ele me moldar, deixar Ele agitar o barco quando precisa, deixar Ele tirar da zona de conforto. Como é bom quando a gente vai ficando mais maduro espiritualmente e a gente começa a buscar o desconforto e gostar mais da zona de risco do que da zona de acomodação. Quando a gente começa a gostar mais de confiar do que de controlar, quando a gente começa a gostar mais de depender do que de fazer acontecer, quando a gente começa a gostar mais de ouvir a voz de Deus do que de falar que é a voz de Deus. Como isso é maravilhoso, porque isso nos aprofunda num propósito que nós não conseguimos nunca explicar. A nossa vida vai sendo conduzida pelos 4 ventos do Espírito Santo. Vento que sopra do norte, sopra sobre nós. Vento que vem do sul, sopra sobre nós. Vento que vem do leste, sopra sobre nós. Vento que vem do oeste, sopra sobre nós. Se você for estudar os 4 ventos no Apocalipse, você vai ver que um dos ventos é salvação, no outro vento é juízo, no outro vento é prosperidade, e no outro vento é honra. Então, se nós pedimos o vento dos 4 cantos, nós estamos pedindo salvação, juízo, prosperidade e honra. Agora, quando vem o vento, o barco se agita. E se você não sabe dançar, vai precisar aprender. E se não sabe abrir mão, vai precisar aprender. E se não sabe flexibilizar, vai precisar aprender. Porque de um jeito ou de outro, Deus vai nos ensinar. Nem que seja com uma grande tempestade que alaga toda a nossa cidade. A gente perde o prumo, a gente perde o rumo, a gente perde a casa, a gente perde o emprego, a gente perde a família. E os discípulos confundiram Jesus com Jonas. E é por isso que eles ironicamente dizem: ué, você não vai acordar para assumir a culpa dessa tempestade? Quantos de nós, honestamente falando, essa é uma igreja de gente honesta, hipócritas vão se convertendo aqui, ou vão se afastando daqui, porque não conseguem ficar onde tem verdade. Sendo bem honesto, quantas vezes nós já não culpamos a Jesus pelas nossas tempestades? Mas Jesus não é Jonas, e Ele não tem culpa das nossas tempestades. Jesus não tem culpa do filho que você perdeu. Jesus não tem culpa do marido que te traiu. Jesus não tem culpa do irmão que te abandonou. Jesus não tem culpa do pastor que traiu sua confiança. Jesus não tem culpa das mentiras que te contaram. Jesus não tem culpa do pecado que você escolheu cometer ontem à noite. Jesus não tem culpa. Jesus não é Jonas. Jesus não tem culpa de uma catástrofe climática que vem sido acumulada por escolhas dos homens, de um superaquecimento global, de pessoas que não têm consciência de separar lixo, da gente que joga tudo no esgoto, que acha que nunca a conta vai ser paga. Jesus não tem culpa que as esferas do sul e do norte estão se derretendo, e isso vai virar um mundaréu de água com tsunami. Jesus não tem culpa que o ser humano não cuidou bem daquilo que ele criou. Jesus não tem culpa que um estado como o Rio Grande do Sul, que nós amamos, mas fez escolhas de, por exemplo, voltar-se contra Deus, onde a sua maioria não vê nenhum temor a Deus. Jesus não tem culpa da prepotência dos homens. Jesus não tem culpa da escolha errada dos governantes. Jesus não tem culpa. Mas por que pessoas boas passam por coisas difíceis? Porque pessoas boas não são pessoas perfeitas. E porque pessoas boas também são necessárias no céu.
E porque se pessoas boas forem uma amostra no longo prazo de que Jesus é bom e Ele restaura histórias, e se elas forem um memorial de testemunho por terem cumprido bem o seu propósito, elas não precisarão passar por mais nenhuma tribulação, serão recolhidas e virarão seres eternos. Que maravilha e recompensa é essa? Porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Que medo é esse que temos da morte? É o medo de não termos feito escolhas corretas. É o medo da gente ter vivido de maneira medíocre, gananciosa, materialista, pecaminosa. É o medo da gente não ter deixado um legado espiritual, não termos tido boas escolhas. Ah, pastor, não é só isso. E os meus filhinhos, antes de você ser pai deles, Jesus é pai deles. Meu filho Davi é de uma inteligência e perspicácia incomum. E nós fomos viajar, eu e a mãe dele. Dessa vez ele chegou para a gente e disse: papai, eu preciso perguntar uma coisa séria para você. Fala, Davi. Quem vai cuidar de mim e de Alice se você e a mamãe morrerem? Eu falei: você tem medo de perder a gente, filho? Ele disse: eu tenho, com os olhos marejados. Eu disse: qual é o seu maior medo? Ele disse: eu tenho medo de ninguém vir buscar a gente. Você não me deu um celular que eu te pedi, eu não tenho como ligar para ninguém. Eu disse: você acha mesmo que se seu pai e sua mãe morrerem, ninguém vai saber? E não vão lá buscar você onde você estiver para cuidar de você? Ele disse: eu sei, mas você é mamãe, papai. Eu não quero ficar longe de vocês. Vocês são as pessoas que eu mais amo. Eu disse: eu também não quero ficar longe de você. Mas se o propósito de Deus para a sua vida encarar essa realidade triste e difícil, Deus vai te dar graça para suportar. Lembra que eu já te dei uma ferramenta, aliás 2. Ele disse: eu sei. Eu já tenho uma Bíblia e um farol por dia. Então, com essa ferramenta, papai, eu vou saber tudo o que você pensa. Eu falei: a maior parte das coisas que eu penso está nesses 2 livros. E disse: papai, se eu for morar com meu avô e com a minha avó em Recife, quem é que vai cuidar da Farol? Eu falei: a Farol tem pastores, a Farol é de Jesus. Se papai e mamãe se for, pode ter certeza que vai estar tudo arrumado, não é uma preocupação que você tem que ter. Papai, mãe, se você trabalha tanto, eu vou continuar tendo escola, clube, basquete, empregada. Disse: filho, eu não vou morrer. Pode parar de nutrir esses pensamentos agora, porque eu ainda não terminei de cumprir o meu propósito. Mas caso isso acontecesse hoje, o papai é muito planejado. Deixei um seguro de vida para você continuar os seus estudos e concluir até você casar. Vai ter isso, aquilo outro preparado para você. Não tenha preocupação com isso. Ele: não que eu queira que você morra, papai. Mas se você morrer e a mamãe viver, eu tenho que cuidar dela e da Alice e também ser pastor da Farol? Disse: não, filho. Filho de pastor não é pastorzinho. Se você se sente vocacionado, vai precisar ser treinado, passar por um processo difícil, que eu não sei se é o seu chamado. Se for, a mamãe vai te conduzir, a mamãe está plenamente capaz de assumir a Farol. E sabe por que isso mexeu comigo? Porque isso fala de mim para com o meu Pai, Deus. Porque quantas vezes as minhas preocupações são tão tolas, mas tão fundamentadas em razões circunstanciais e verdadeiras. Quantas vezes nós temos o medo de sermos envergonhados pela tempestade que nos acometeu, pela doença que chegou, a humilhação de andar careca, a humilhação de ser desprezado pela sociedade, pelo carro que você anda, a situação de ser despejado por não ter dinheiro para pagar o aluguel, a situação de ter sido abandonada e sido tratada como um lixo no último relacionamento que você passou. Quantas vezes os nossos medos racionais são fundamentados em verdades terrenas, mas que não tem nada a ver com a realidade espiritual da paternidade de Deus para conosco.
Os discípulos, eles tinham visto muitos milagres, mas eles ainda não tinham recebido Deus como Pai. E é por isso que eles chamam Jesus de Jonas, inconscientemente, e acusam Jesus da tempestade. Mas eles não param por aí. Porque em segundo lugar, essa situação mostra um Jesus humano. Essa situação mostra um Jesus que tinha trabalhado dias sem cessar e que precisava tirar o cochilinho. Ah, mas e quando o celular toca e o pastor não pode atender? Ah, mas e quando é urgente e ele não me responde o WhatsApp? Ah, mas e quando eu não sou suprido nas minhas carências emocionais? Era para eu ser cuidado, eu sou uma ovelhinha nova. Quantas vezes nós colocamos nos nossos líderes espirituais a divindade que nós nunca deveríamos ter colocado neles como expectativa? Os discípulos mostram algo que a gente também faz. A gente quer que Jesus não seja humano quando ele é 100% humano. Jesus, ele não veio para a terra sem comer, sem beber, sem ter frio, sem ter calor. Ele veio para a terra para mostrar que na nossa humanidade é possível caminhar 100% com Deus e nos tornarmos 100% santos, apesar de sermos 100% nascidos em pecado. Quantas vezes nós somos como os discípulos que não aceitamos a humanidade das pessoas? E eu não falo só dos líderes, eu falo também dos irmãos. Quantas vezes nós queremos que os nossos irmãos da igreja sejam perfeitos, quando nós, em primeiro lugar, não somos? Quantas vezes nós esperamos uma ação, uma reação, e essas expectativas emocionais, elas impedem a gente de entender o momento que Deus está tratando a nossa vida. Se tem uma coisa que deixa crente mais crente, é se casar. Porque ou você aceita a humanidade do outro, ou você não vai permanecer casado. Nós estávamos comemorando 10 anos de casado, um pouco de antecedência, porque vai ser em dezembro. E ter tempo, sabe, para simplesmente dar um bom dia com calma, sem ter tantas demandas, é tão gostoso de vez em quando. Eu olhei para a Pretinha e eu disse assim: sabe, meu amor, se tem uma coisa que eu fiz certo na vida foi casar com você. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Foi o dia em que você me disse que você só me diria eu te amo quando fosse para me amar o resto da vida. Foi nesse dia que eu tinha certeza que eu ganhei na loteria. Porque uma mulher que não diz eu te amo para todo mundo, mas guarda o eu te amo para quem vai amar a vida inteira, é algo que traz confiança e segurança para um homem. E tudo que um homem precisa é isso para poder amar a sua esposa e se entregar totalmente a ela como Cristo se entregou pela igreja. Sabe, naquele dia eu disse para ela: naquele dia você não ganhou meu coração, naquele dia você me ganhou por inteiro. Quantas vezes os nossos posicionamentos são tão frágeis, mas nós exigimos tantos posicionamentos fortes dos outros. Nós não respeitamos a humanidade dos outros, mas damos muita liberdade à nossa própria humanidade. Nós, como diz a palavra, enxergamos o cisco que está no olho do outro, mas não vemos a trave no nosso. Não temos capacidade de refletir a respeito da necessidade. Temos mais amor e tolerância. É instintivo e natural julgarmos. A gente olha e julga. A gente sente e julga. A gente não sente alguma coisa que queria ter sentido e julga. E esse caminho é um caminho de manter a tempestade no barco. Porque se nós não respeitarmos a humanidade, não vamos entender a divindade de Jesus. E esse é meu último ponto. Jesus também é 100% divino. Tudo está no controle de Jesus. Você não está entendendo? Tudo está no controle de Jesus. É por isso que ele podia dormir no barco. Porque ele sabia que não tinha chegado a hora dele. Eita Deus. Você está achando que essa sua tempestade é a última tempestade que você vai passar?
E você é tão fatídico ou fatídica ao ponto de pensar que Jesus, Ele não está enxergando em você mais uma chance, mais uma possibilidade. Você acha que Jesus não está enxergando o seu horizonte da manhã. Você está realmente achando que acaba hoje o seu propósito? Pois eu vim lhe dizer em Salmo 139:16, a palavra de Deus diz que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já tinha escolhido você, contado todos os seus dias. Nenhum dia passou desapercebido por Deus. O dia bom e o dia mau, pode ter certeza, segura a onda no dia mau, ainda não acabou. Se você está vivo e está com esperança, começa a glorificar Deus, dá uma salva de palmas para Jesus, agradeça a Ele por estar vivo. Mas a chuva veio, tem muitos irmãos abandonados, tem uma casa cheia de órfãos, não tem problema, os dias ainda não acabaram, a chuva vai passar, a água vai escoar, o Brasil vai se levantar, as pessoas vão temer a Deus, e nós vamos dizer: Ele está vivo, Ele me salvou, o meu propósito não terminou. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. E se a dor do meu irmão tem a ver com o processo que Deus precisa tratar na minha vida? Porque Deus é um Deus de multiforme sabedoria e graça. Ele sabe trabalhar com cada um da maneira como cada um precisa ser tratado. De um lado tem um pastor desesperado para concluir uma reforma, de outro lado tem um crente avarento precisando abrir mão da ganância. De um lado tem um marido desesperado por respeito, e de outro uma mulher carente por afeto. As nossas dores se comunicam e elas só se encontram no propósito de Deus. Eu sinto Ele aqui, o meu pecado de um lado e Jesus o Salvador e o Redentor do outro, que me dará mais uma chance na mesa da ceia, de recomeçar a minha história, de não olhar mais para trás, de ver um futuro triunfante. Quantas coisas Deus vai fazer, se tão somente hoje eu entender que essa tempestade não é o fim. Ela só pode ser um novo começo. E se eu entender que a dor das Alices e dos Davis, que perderam os seus pais e ainda nem sabem que perderam, tiver a ver com a minha necessidade de, como pastor de um grande lugar, talvez pegar um pedaço desse lugar e, oh Deus, de uma maneira milagrosa construirmos um abrigo e um alojamento, e de alguma maneira milagrosa a política ser uma ferramenta para a gente legalizar e trazer 60, 70 órfãos e aqui ser um lugar de adoção para eles. E se você que queria domingo comemorar o Dia das Mães, mas não pôde gerar, puder escolher um desses Alices, Davi, Joaquim, João, e levar para casa e demonstrar o que é o amor de Deus, porque Ele nos adotou por meio do seu Filho. Estava curtindo Davi ali hoje à tarde. Davi olhou para mim e falou assim: eu estava contando a história do realizador de sonhos, eu vivo discipulando eles mesmo com historinhas. E Davi disse assim: papai, eu tenho 2 grandes sonhos. Um é morar numa casa e ter um labrador. E o outro, papai, é ter mais um irmão. E eu disse: meu Deus, eu fiz uma cirurgia, eu não posso mais ter filhos, por mais que eu esteja tentando bastante, não estou conseguindo. Imediatamente eu comecei a chorar e pensei: meu Deus, será que o meu terceiro filho não é um adotado que está precisando de um pai que foi levado pelas chuvas do Rio Grande do Sul, Senhor? A Ana sacou na hora, eu estava chorando. Ela disse: o que foi, nego? Eu disse: Jesus está falando comigo. E se a tempestade do outro tenha tudo a ver
com um processo que precisa nascer aqui dentro de mais generosidade e amor. Ele não errou quando deixou o vento e a tempestade chacoalharem o barco, porque Jesus não é Jonas. E da mesma forma como Ele respeita a nossa humanidade, nós precisamos respeitar a humanidade dos outros. Faz parte sentir, faz parte chorar, faz parte se irar no momento difícil. Só não faz parte permanecer assim quando nós chegamos ao lugar do altar e nós podemos nos render a Ele. Nós podemos deixar a nossa ganância, a nossa ambição egoísta aqui. Nós podemos deixar a nossa incredulidade, a nossa ausência de fé aqui. Onde nós podemos deixar o nosso humanismo e o nosso controle aqui. Onde nós podemos deixar os nossos pecados aqui. Onde nós podemos deixar as nossas limitações aqui. Onde nós podemos simplesmente deixar o vento nos levar e perder completamente o controle. Ei, Farol, você está pronto para perder o controle nesses dias? Porque se Jesus está mexendo na terra e agitando os barcos e a tempestade não passa, você acha que isso não tem nenhum propósito? Porque hoje é quinta com propósito. Talvez você está preocupado com o último boleto que você deixou em aberto, quando Jesus está preocupado com o último órfão que vai morrer se você não adotar. Será que esse evangelho não toca o teu coração? Será que a dor de alguém não mexe com a sua dor? Ou com o seu conforto? Será que realmente é mais importante investir 1.000, 2.000 num botox do que 1.000 e 2.000 em colchões para a gente mandar para o sul? O propósito na tempestade era muito maior do que Jesus salvar os discípulos. Mas por que você está com pouca fé? Por gentileza, o último texto. Hoje nós vamos fazer um culto profético. Nós vamos sair daqui num outro nível, amém? Aleluia. Aqui se assemelharemos o reino de Deus. Com que parábola representaremos? É como um grão de mostarda que quando se semeia na terra é menor do que todas as sementes, mas tendo sido semeado cresce, faz-se maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. A fé sabe, ela não sente. A fé, ela conhece quem a gerou. Ela não tem medo de ser uma realidade de sombra para quem precisa escapar de um sol escaldante. A fé, essa fé que Jesus tinha acabado de ensinar os discípulos, porque esse texto, Marcos 4, 30 ao 32, vem antes da tempestade. Tinha acontecido antes da tempestade. Jesus tinha alertado, como hoje eu estou alertando a Farol: os dias vão ficar mais difíceis. Onde está a sua fé? Está nas circunstâncias? É possível que você venha a sucumbir. Onde está a sua segurança? É no dinheiro? Provavelmente você vai se frustrar. Qual é a razão pela qual você acorda todos os dias? É para sustentar a tua família? Certamente você vai entrar em depressão, em colapso emocional em algum momento da vida. Será que a tua fé está no teu vigor e juventude, na saúde que você carrega hoje? Pode ser que em breve você não tenha mais saúde. Mas se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda e estiver depositada em Deus, vou repetir: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, mas ela estiver depositada em Deus, ela vai ser sombra
para uma multidão que vai se achegar e dizer: como você consegue ser tão estável diante de tantas circunstâncias desesperadoras? Como você consegue ser tão humano diante de tanta dureza de coração? Me perdoe, Farol, mas eu não vou pastorear uma igreja apática. Eu não vou apresentar uma noiva a Deus gananciosa e ambiciosa. Não vou apresentar a Ele uma igreja religiosa que se contenta com cultos vazios da presença de Deus. Não apresentarei a Deus eventos cheios de pessoas vazias. Eu quero apresentar a Deus uma igreja que será conhecida nas nações como uma igreja que traz avivamento espiritual e transformação social. Talvez nesses dias a nossa missão faça mais sentido do que nunca, porque nós nascemos numa pandemia e já estamos experimentando um desastre no sul. Talvez em breve experimentaremos outras pandemias e desastres no mundo. Passaremos por momentos de tantas dores e dificuldades que, se a nossa fé for pequena e for em nós mesmos, nós não vamos conseguir sobreviver ao caos que pode ser que o mundo vire. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias até mesmo os escolhidos poderiam ser confundidos. E que o amor se esfriaria de um jeito que as pessoas não sentiriam mais a dor do próximo. E hoje eu estou aqui só para dizer que talvez você entrou aqui dando uma cartada para Deus, mas Ele lhe devolveu num truco e está lhe dizendo: o teu problema é tão pequeno diante de uma fé tão humanista. Levante-se e creia que, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda em Deus, você não apenas terá problemas resolvidos, você será resolutor de problemas. Você não apenas terá suprimento para sua casa, você suprirá outras famílias. Você não apenas terá a cura da sua esterilidade espiritual, você será mãe e pai de muitos filhos e filhas. Você não somente terá fé e avivamento para compartilhar no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, porque quem está cheio de Jesus está cheio de boas notícias, mesmo diante do caos. O mundo só vai crer se você abrir a boca e falar. A pessoa só vai vir na igreja se um dia você convidar para vir na sua casa e mostrar o verdadeiro amor para ela. A pessoa só vai saber que você é de Jesus se ela tiver com fome e você der o que comer, e não ficar enfiando um monte de Bíblia nela antes de dar comida a ela. Parece que nesses dias a missão da Farol está ficando mais viva do que nunca. Avivamento espiritual com transformação social. Para que cultos e reuniões, conferências e luzes, se isso tudo não produz nada para a glória de Deus que mude a vida de alguém? Porque a fé sem obras, ela é morta. E aquele que crê desenvolve a sua salvação. E quem desenvolve a sua salvação, por onde passa faz a diferença. Os tempos mudam, as estações também. Tem tempos de mais bonança, outros de menos. Tem tempos de mais alegria, outros de menos. Não importa, Deus não muda. Deus não muda. E a nossa fé está firmada nele, assim como a nossa identidade está nele, assim como nós vivemos e existimos para ele, assim como quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, assim como a nossa existência se resume nele, porque tudo é para ele e volta para ele, é para a glória dele. Porque se cremos e existimos, é porque um dia Ele soprou existência na nossa vida. É porque um dia Ele permitiu que não fôssemos um aborto. Temos uma mãezinha grávida aqui. Que propósito extraordinário abriga esse vento. Quiçá será o filho da bênção, a filha da bênção, aquela que trará alegria nos dias da velhice, do Cássio e da Mariana. Quem sabe serão esses filhos que um dia nós não planejamos, que serão aqueles que vão nos dar o último alimento antes de partirmos para a
glória. Quem sabe o livro que escrevemos na dor servirá para suprir a dor de tantas pessoas que têm uma alma sangrando e um espírito escasso da presença de Deus. Quem sabe um galpão cheio de demônios se transforme num lugar de querubins e serafins, onde a presença de Deus é tão conhecida que se espalha por toda uma cidade. Quem sabe nós não nascemos para confundir os sábios. Quem sabe você, enquanto faz a sua entrega, não entrega também um sorriso que muda a vida de alguém. Quem sabe que enquanto você está internado no hospital, você leva alguém para Jesus. Quem sabe a sua tempestade não seja um motivo para colocar no grupo da intercessão como um clamor desesperado de uma alma desregulada, mas seja um motivo para Jesus ser conhecido através da sua estabilidade emocional diante do caos. Quem sabe você não é pai e mãe de tantos, e é por isso que Deus não permitiu que você tivesse um ou dois. Quem sabe nossa missão não começa quando a do outro termina. Quem sabe a nossa tristeza não será uma alegria se tão somente depositarmos a nossa confiança em Deus. Quem sabe a orfandade se torna em paternidade e o divórcio em casamento. Quem sabe a falência não se transforma no ministério e o abandono numa nova identidade em Cristo. Quem sabe o passado espiritual não se transforma numa libertadora espiritualmente preparada para coordenar o mundo espiritual e libertar muitos de demônios, principados e potestades. Quem sabe a ganância de um homem totalmente carnal não se transforme no dom de contribuição de um homem espiritual. Quem sabe as boas obras de alguém que acredita que é salvo pelas boas obras se tornem um testemunho daquele que foi redimido pelo sangue de Jesus e agora pode dizer: eu não pratico boas obras para ser salvo, eu pratico boas obras porque Jesus é o meu exemplo de homem espiritual. E o tempo todo ele estava fazendo bem. Quem sabe você não veio hoje para simplesmente entregar sua vida para Jesus de uma maneira como você nunca fez antes. Quem sabe esse culto de quinta na 7 de setembro não se tornará um Azusa Street, onde nós não temos tempo para começar e nem tempo para acabar. Quem sabe esses remendos dessa reforma não dizem respeito à construção da nossa alma espiritualmente preparada para receber uma dose maior de glória da parte de Deus. Quem sabe a nossa insuficiência não seja um testemunho do que Deus pode fazer através de pessoas simples, comuns, extraordinárias. Quem sabe nós não sejamos a próxima Genebra do Brasil, onde Calvino transformou toda uma cidade e fez todas as esferas de influência dessa sociedade servirem a igreja. Ele colocou os negócios para servirem a igreja, ele colocou os políticos para servirem a igreja, ele colocou a educação para servir a igreja. E até hoje Genebra se parece com o céu. Se você nunca foi, vá. Você entra na cidade e parece que você está entrando no céu. Não tem sujeira na rua, não tem mendigo na rua, não tem doença na rua, não tem feiura na rua, porque Jesus passou ali de um jeito tão glorioso que transformou a sociedade de um jeito que ela parece tanto com o céu aqui na terra. Quem sabe a sua vida hoje em caos não seja o testemunho de um dia para os seus filhos e filhos dos seus filhos verem que Jesus existe, porque ele transformou o seu caos em ordem. Quem vai se levantar por ele? Quem vai se levantar para ele? E quem vai se levantar para dar glórias a ele? Porque o seu propósito não tem nada a ver com a roupa que você veste, com a comida que você come. Isso tudo é só um meio para um fim que ele determinou, muito mais profundo do que a sua própria cabeça consegue entender. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender por que ele me amou, por que ele me escolheu. Se um dia você tiver a soberba de entender por que você foi escolhido por Deus, pode ter certeza que esse dia é o dia mais próximo da sua queda. Fiquemos de pé na presença de Jesus. Jesus não é Jonas, ele não tem culpa da tempestade. Uma voz
Mas a gente precisa aprender a respeitar a Em meio à humanidade das pessoas. tempestade, Parar de exigir a perfeição eu dos crentes, vejo a perfeição da que Ele igreja, vem a perfeição dos líderes. minha direção. E começar a se inspirar na divindade de Jesus. Essa divindade que simplesmente manda o vento e a tempestade se acalmar. acalmar. Recebo um convite. Eu quero convidar aqui E Ele você me nessa noite. chama para andar Olha, sobre as águas. eu sei que há pessoas que vão entregar a sua vida para Jesus E Ele me hoje, mas é mais do que chama isso. para andar sobre Hoje é um dia a tua palavra. de todo mundo se entregar para Jesus. Não tenho medo. Porque de tempos em tempos a gente precisa lembrar do lugar que Ele nos tirou. A fé firmada está andando sobre Um menino o alto tímido mar. e O envergonhado, barco ficará para trás, que hoje pois passeia pelas tua nações. palavra sustenta. Alguém que não suportava mais o os sistema meus religioso, sabe? A voz Que de repente Deus começa a juntar um povo também que estava cansado desse sistema é a religioso. mesma que acalma. Alguém que está no processo de reconstrução e reconstrução. Alguém que não vê tudo pronto, mas vê tudo caminhando para ficar pronto. Não está tudo pronto, mas está tudo caminhando para ficar pronto. O barco agita de um lado, a tempestade vem do outro, mas a gente está firmado como uma estaca. Jesus é concreto, não é areia movediça. Jesus é concreto, não é areia movediça. A gente não vai sucumbir, a gente vai avançar, vai edificar. Vamos ser sombra. Eu queria muito que a gente agora, nessa fé, até eu mesmo como pastor queria, esse é o momento perfeito para te trazer pela frente, para assumir novos compromissos com Deus. Mas eu não posso fazer isso antes da gente unir a nossa fé pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Eu ando sobre as águas. E tua palavra viva está. E o Senhor é vencedor. Isso, todo mundo junto. Quem pode Levanta se bem alto. comparar? Tu és invencível, nada vai me impedir. Eu irei até o fim. Se o mar não se abrir, nós andamos sobre as águas. E Ele me chama para andar sobre as águas. E Ele me chama para andar sobre a tua palavra. Não temos medo, não, não tenho medo. A minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra, ela nos sustenta. Ela nos sustenta no dia difícil, no dia mau, ela nos sustenta. Não temos medo. Vamos clamar por vida, pessoal. Vamos clamar vida. Vida sobre os nossos irmãos gaúchos. Nós vamos clamar a vida. Vida sobre aqueles que estão se afogando literalmente. Vamos clamar por um vento impetuoso que leve a tempestade para longe. Vamos clamar por uma igreja gloriosa que se levanta no meio do caos. Vamos se levantar agora, igreja. Vamos nos levantar como uma resposta. Ó, Campinas, você tem uma aliança com o Sul. Todas as mais de 100 cidades destruídas pelas chuvas, as cidades castigadas pelos temporais, as cidades castigadas pelas mortes. Nós oramos agora como igreja e damos a ordem para que as tempestades parem agora, parem agora. Vento que vem do norte, vento que vem do sul, vento que vem do leste, vento
vento que vem do oeste sopra sobre o Rio Grande do Sul, trazendo salvação, trazendo cura, trazendo honra, trazendo prosperidade, reconstruindo essa terra. Espírito de Deus, olha para agora, para aqueles que estão abandonados, desolados, destruídos por dentro, querendo desistir. Levanta-os, Espírito de Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O socorro vem do Senhor, ó Rio Grande do Sul, que fez os céus e a terra. Ele é poderoso para parar a ação do mal. Ele é poderoso para reverter as escolhas erradas que os homens fizeram. Ele é poderoso para perdoar os pecados. Ele é poderoso para quebrar a maldição. Espírito Santo, nós invocamos a tua presença agora e clamamos por uma quebra de padrões pecaminosos, por uma quebra de padrões hereditários, por uma quebra do padrão da incredulidade, da incerteza, do medo, do controle, da escassez, da vergonha. Povos que estão hoje sendo humilhados, nós clamamos a ti que se levantem igrejas gloriosas no Rio Grande do Sul. Faz-nos respostas também, Senhor. Tira a farol da inércia espiritual. Tira a farol do medo de se comprometer com o destino transformador e eterno. Tira a farol da religiosidade que paira sobre a nossa cidade de Campinas. Tira a farol. Faz-nos ser uma exceção, Deus. Faz-nos ser uma exceção para que haja transformação, Pai. Levanta-nos. Levanta-nos, levanta-nos, levanta-nos como agentes de cura, como agentes de perdão, como agentes de restauração, como agentes de provisão. Ó Deus, enche os nossos celeiros, enche os nossos celeiros, enche os nossos celeiros, enche os caminhões, enche, Senhor, enche, Deus, os celeiros para que a gente possa enviar, Deus, enviar comida, enviar socorro, enviar recursos para reconstrução. Enche os nossos celeiros, Deus. Não desista, não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos, Ele está, e a tua visão. Declare a Ele, recebe a cura, recebe a unção, vai recebendo agora unção de ousadia. Vamos conquistar Campinas, conquistar o Rio Grande do Sul, vamos invadir esse lugar. Recebe a unção de ousadia, unção de multiplicação. Multiplica, Senhor, multiplica, Deus, tudo que vem nessa casa, Senhor Deus, multiplica, unção de ousadia, de conquista. Multiplica os recursos, Senhor. Multiplica, Pai, a paz dentro dos nossos corações, Senhor Deus, em meio a tantas lutas, em meio a tanta tristeza, Senhor, em meio a tanto sofrimento, Deus, multiplica a nossa ousadia, multiplica a nossa unção, nos traz, Senhor, uma conquista nova essa semana, Senhor Deus, multiplica, Deus, os nossos recursos, Pai, enche essa casa, Senhor Deus, de recursos, Senhor Deus, para expandir o seu reino, Pai, o seu reino tem que avançar. Aleluia. Agora é a nossa vez de fazer um compromisso com Jesus. Vamos? O altar está aberto. Para quem quer fazer um compromisso com Jesus? Compromisso com Jesus de ser menos arrogante, de ser menos incrédulo, de ser menos ganancioso, de ser mais propositivo, de ser mais dependente, de aprender a ser filho, filha de Deus, de não culpar Jesus pelas tempestades, de confiar na paternidade de Deus,
de dar ordem para as tempestades pararem, de ter essa fé do tamanho de um grão de mostarda, mas uma fé que funciona. Faz aí uma oração assim: Jesus, me toma por completo, eu preciso de Ti, Jesus. Talvez você vai se recomprometer com Jesus nessa noite, vai colocar o anel no dedo de novo, sabe? Você tinha tirado a aliança com Ele, coloca o anel no dedo de novo e diz assim: Jesus, perdão porque eu tirei a aliança, eu sei que você nunca tirou a aliança do dedo, eu me recomprometo contigo, Jesus. A partir de hoje, uma nova história, um novo homem, uma nova mulher. Eu clamo, Jesus, pelas almas que estão presas e que ainda não Te conhecem. E eu Te peço, Jesus, para que o Senhor dê experiências sobrenaturais a elas. Eu oro publicamente pelo Congresso de Mulheres, crendo que o Senhor vai converter muitas mulheres a Ti, Jesus. Onde elas estiverem, chama do norte, do sul, do leste, do oeste, vento dos quatro cantos. Sopra sobre este congresso, sobre esta cidade, Deus. Sobre o SOS Rio Grande do Sul, dá-nos toda a provisão que nós precisamos para enviar socorro e ser bênção na vida dos nossos irmãos. Cuida dos órfãos, em especial, Deus. Tua palavra diz que o Senhor é o pai dos órfãos, é o marido das viúvas. Tua palavra diz que ninguém fica órfão na tua família. E ninguém fica desposada, ninguém. Então, Jesus, se o Senhor quer nos usar para casar com eles, por favor, abra um caminho. Meu coração está queimando por isso, Jesus. Coloca esse clamor em nós, isso é para nós, Pai. Tira o nosso foco do nosso próprio umbigo. Faz-nos olhar para Ti, ó Deus, e enxergar em Ti o longo prazo. Capacita-nos, Jesus, a viver um evangelho de verdade, não o fermento dos fariseus. Ah, Deus, como está nos dando asco o fermento dos fariseus, como nos dá asco crentes que por fora são uma bela viola, mas por dentro estão como um pão bolorento. Tira o fermento dos fariseus do nosso meio, tira da nossa cidade o fermento dos fariseus. Levanta uma igreja viva, gloriosa, uma igreja dos últimos dias, que vai encontrar com Cristo nos ares, que não vai ser almática, que não vai ser racionalizada, que não vai ser egoísta, Jesus. Dá-nos o Teu coração, papai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Derrama um espírito de amor e de fraternidade sobre nós. Nos despede na Sua graça, em nome de Jesus.